Olá, salve! O Nova Iguaçu escreve o seu nome na história do Campeonato Carioca. Derrota o Vasco no Maracanã por 1-0 e vai decidir o campeonato contra o Flamengo. 2 jogos a partir do domingo de Páscoa, dia 31 de março. Vamos contar como foi a vitória do Laranjinha, mas antes, aquele recado para você: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. E não era apenas uma zebra passageira passeando pelos quintais do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu era de fato e é uma realidade de um bom time de futebol que vai para as finais do Campeonato Carioca enfrentar o Flamengo. Depois de se tornar o segundo melhor time da fase de grupos, da fase da classificação, não exatamente fase de grupos, a fase de classificação do todos contra todos, segundo colocado, maior número de vitórias depois do líder. O Flamengo obteve 8 e o Nova Iguaçu 7. O Nova Iguaçu enfrentou todos os grandes e só tinha perdido para o Fluminense na fase de classificação. Pois esse time vai para o mata-mata contra o Vasco com a vantagem de 2 empates, empata um e vence o outro. O Vasco vinha num crescente, vem numa fase de reformulação do elenco, contratou um grande craque que está se revelando a cada jogo, importantíssimo, que é o Payet. Mas o Nova Iguaçu, com seu time de operários e de jogadores de alto nível, que não são exatamente de alta relevância no mercado da bola, conseguiu superar o Vasco da Gama. Amarrou taticamente o Vasco, um bom técnico, Carlos Vitor, e conseguiu vencer o jogo na sua fatal jogada de contra-ataque. Esse time tem alguns jogadores que precisam ser vistos pelos grandes times. O quarteto ofensivo formado por Xandinho e Iago, um em cada ponta, fazendo o vai e vem, ajudando os laterais e puxando o contra-ataque. E os 2 atacantes, Bill mais centralizado, o homem mais de criação, e o centroavante Carlinhos, um dos principais artilheiros do campeonato, liderou por bastante tempo, depois foi ultrapassado pelo Pedro, mas está na briga ainda com o Pedro para ser o artilheiro do campeonato. Esses 4 jogadores merecem ser vistos pelos grandes times. Aliás, vai haver agora uma janela de contratações para que exatamente jogadores revelados pelas equipes menores, do futebol, dos campeonatos estaduais, não só do Rio de Janeiro, possam ser contratados pelos times grandes para a disputa do restante da temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, onde se estiver. Tem 2 bons zagueiros, Sérgio Rafael, mais forte, encorpado, muito bom nas bolas altas, e o Gabriel Pinheiro, muito técnico esse zagueiro. E um goleiro mais espetacular, de uma seriedade, de uma sobriedade, sem espalhafato, mas muito bem colocado, de muito boa reposição. O lance do gol do Nova Iguaçu nasceu dele. Ele faz uma defesa e com a mão esquerda faz um lançamento lá na ponta direita do meio-campo para frente. O Iago, que é filho do Iranildo Chuchu, todo mundo do meio do futebol conhece, brilhou no Flamengo, jogou no Botafogo. O Iago arranca pela ponta, evita que a bola saia na lateral, uma bola difícil de segurar, dribla o Piton, dá no meio para o Carlinhos. E essa foi a grande vantagem ao longo de todo o campeonato do time do Nova Iguaçu, principalmente nas partidas contra os grandes. Quando sai para o contra-ataque, sai com 4, 5 jogadores. Quem puxa o contra-ataque recebe o apoio pelo meio e pela outra extremidade. O Iago atacou pela direita, deu no Carlinhos pelo meio. A zaga do Vasco estava toda adiantada, porque o Vasco naquele momento, 29 do segundo tempo, pressionava em busca do seu gol. Do 0-0 dava a classificação ao Nova Iguaçu, e o Vasco, se fizesse 1-0 só, entraria, pois foi o Nova Iguaçu que fez. Carlinhos segurou a bola, Bill fez a ultrapassagem pelo lado esquerdo, ele passou a bola e o Bill tirou do goleiro com precisão. Ela tocou na trave e dessa vez o Léo Jardim nada pôde fazer. 1-0 para o Nova Iguaçu, que segurou o resultado, porque a partir daí todas as mudanças que são feitas são carregadas de nervosismo. Os jogadores já entram com a necessidade de apressar o jogo, o passe já sai defeituoso, o lançamento já sai imperfeito, e nem o Payet conseguiu resolver dessa vez para o time do Vasco. Piton foi muito marcado, lateral esquerdo, que dá muito apoio ao Vasco pelo lado esquerdo. Xandinho acompanhou o Piton o jogo inteiro e não deu a ele sossego para trabalhar as jogadas em apoio ao Payet. E com isso, deu Nova Iguaçu. O que parecia ser uma simples zebra no meio do campeonato
se transformou numa realidade bem diferente daquela que a gente está acostumado a ver, os grandes decidindo os campeonatos. Parecia que seria uma final entre Flamengo e Vasco, mais uma dentre tantas que já foram disputadas, mas vai ser Flamengo e Nova Iguaçu. E na final do campeonato não há vantagem para ninguém. Os dois times entram em igualdade de condições. Se houver 2 empates, ou vitória de um por 1-0, do outro por 1-0, ou por um gol, decisão por pênaltis. E quem vencer, logicamente, na disputa dos pontos, né, vencer um jogo e empatar o outro, será o campeão carioca. Flamengo super favorito, mas abram o olho com o Laranjinha da Baixada, porque para quem acredita, o céu é o limite. E o time do Nova Iguaçu está acreditando nas coisas mais difíceis, não nas impossíveis, mas as coisas mais difíceis que poderia fazer. Já jogou uma Copa do Brasil e se talvez tivesse levado um pouco mais a sério, colocado o seu time principal contra o Internacional, talvez o resultado pudesse ter sido diferente daquele 2-0 que levou, inclusive com um gol irregular. Mas, enfim, Copa do Brasil é passada, o Nova Iguaçu pelo menos pode se orgulhar de ter disputado um jogo de Copa do Brasil pela primeira vez contra uma equipe grande. E agora pode comemorar estar na final do Campeonato Carioca. Ao Vasco, resta se reestruturar, se remodelar, melhorar o time. Ainda não é um time bom para disputar coisas nobres do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, que são os campeonatos que o Vasco vai disputar. Já passou em 2 fases da Copa do Brasil com dificuldade. E as dificuldades, evidentemente, que vão aumentar na medida em que os grandes, né, os maiores times vão entrar na competição. E no Campeonato Brasileiro, não pode ser aquele sofrimento de não jogar apenas para permanecer na primeira divisão. O Vasco tem que almejar coisas melhores, coisas maiores. O Vasco precisa melhorar ainda o seu time. Verratti continua sendo um jogador muito isolado lá na frente. Payet precisa de um companheiro de meio de campo. O Vasco precisa de um volante melhor de saída. Enfim, são algumas carências que a gente percebe de cara no time do Vasco e que a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias precisa detectar e pedir à SAF para fazer contratações. Não é uma grande quantidade, mas contratações pontuais. 3 a 4 jogadores para qualificar o time para o restante da temporada. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!